Graça e paz, amados. Boa noite, CV. Tudo bem? Que dia fantástico hoje. Hoje está demais. Deus está aqui. Como sempre, né? Mas hoje tem algo diferente. Tá sentindo? Você já sentiu aí? O Senhor quer falar conosco de uma forma especial. Obrigado, Davi. Te amo demais, viu? E essa manhã o Senhor já falou conosco. E Ele vai continuar falando. O assunto que nós vamos falar, talvez você já conheça, talvez você já domine. Ou talvez você não conheça. Então nós vamos reforçar alguns conceitos. Que são conceitos muito importantes para nós, no nosso dia a dia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou ligasse ela em 2 Reis, no capítulo 2. Segunda Reis, no capítulo 2, nós vamos ter a primeira atuação de uma forma espetacular de Eliseu. O tema da nossa mensagem para hoje é: tá ruim? Deita sal. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 19, diz assim, ó: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação dessa cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Diga assim: as águas são más e a terra estéril. Continuando, e ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: Assim diz o Senhor: sararei a estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. E ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Diga assim comigo: morte e esterilidade são saradas por Deus. Esta noite é uma noite em que o Senhor vai curar a esterilidade de muitas pessoas e de muitas áreas, e vai também restaurar aquilo que estava morto, trazendo a vida, porque o nosso Deus é o Deus da ressurreição e da vida. Amém? Mas o que Eliseu fez aqui, amados, é um ato profético. E para o nosso raciocínio lógico não tem muito sentido. Mas nós temos que entender o que é um ato profético e uma declaração no mundo espiritual. Então, Eliseu, ele usa alguns princípios espirituais. E aquelas pessoas dessa região, essa região é da região de Jericó, não é a mesma Jericó da história de Josué, mas é uma outra Jericó, próxima, mas é um outro contexto. E os moradores procuram Eliseu como profeta que está substituindo o profeta Elias. E eles procuram Eliseu dizendo uma situação: olha, nós moramos numa região, a região é boa, mas tem um problema: a água não é boa e o solo é estéril. Então Eliseu, ele pede para que traga uma vasilha nova, pede para que coloquem sal naquela vasilha e vai à fonte do problema para fazer um ato profético. E nesse ato profético, Eliseu declara a cura de Deus para aquela região. E conforme nós vemos aqui na passagem, naquele momento foi curada a esterilidade do solo e a água passou a ser boa. Irmãos, a água é tudo numa região.
e solo, precisa ser produzido alimento. Sem que haja isso, não tem condições de ter uma vida econômica nenhuma. Então eu gostaria que você começasse a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Agora, vamos entender o sal nessa história. Por que que Eliseu pegou o sal nessa situação? Então, para que a gente possa entender a importância do sal, eu vou te falar algumas situações, algumas informações. Então a gente vai entrar no momento cultural agora, né? Momento cultural ICV, né? Por que o sal é tão importante, né? Amados, na verdade o sal faz parte da história do desenvolvimento da humanidade. Nós não conseguimos ainda compreender algumas coisas por causa do momento que nós vivemos. O sal está tão fácil na nossa mesa, lá na nossa casa. Você vai num restaurante, tem um vidrinho de sal lá para você fazer o complemento ao seu gosto do alimento. Mas a grande verdade é que a gente não nota a importância do sal até ele faltar. Faltou, você percebe. Mas até então, você não se dá conta de como o sal é importante. E amados, o sal, ele teve uma história interessante no desenvolvimento da humanidade. Então, como é que o sal veio parar nessa história? Quando o homem começou a se alimentar de alguns alimentos, principalmente de animais que eram sacrificados para o alimento, provavelmente, os historiadores dizem o seguinte, provavelmente era consumido esses alimentos sem o consumo do sal, sem a adição de sal. Mas teve um sujeito lá diferente, que sempre tem alguém diferente, sempre tem alguém mais desenvolvido na história, ou então curioso. E de uma certa forma lá, uma vez ele estava fazendo um assado dele, e a carne caiu no meio das cinzas. E aí ele teve que tentar limpar a carne, só que ele percebeu que ele consumindo aquela carne ficou com um sabor diferente. Porque havia sal nas cinzas que aquela carne tinha caído. Então ele falou, poxa, então quer dizer que se eu colocar isso aqui, vai melhorar isso aqui, já é bom? Então eu vou usar isso aqui para salgar. E aí o sal foi descoberto como um produto que poderia dar sabor, um sabor mais intenso no alimento. Só que o sal entra na história da humanidade, segundo os historiadores, aí mais de 5.000 anos, usado na China, usado pelos babilônios, usado pelos próprios judeus, pelo Oriente Médio, usado aqui pelas tribos pré-colombianas, como um produto para se conservar o alimento. Não existia refrigeração. E a refrigeração é uma coisa de uma certa forma nova, recente. Surgiu com a industrialização. Então até alguns anos atrás, questão de 100, 150 anos, o sal, ele era muito importante para se conservar o alimento. Não somente para dar sabor, mas para conservar o alimento. Hoje, nós temos alguns produtos que ainda se usa o sal para se conservar, mas é só uma questão mais cultural. Por exemplo, o bacalhau. É difícil você encontrar um bacalhau in natura sem estar com conserva de sal. Nós temos um prato brasileiro, uma carne chamada charque ou carne seca, que é usado o sal para se conservar. Mas antigamente, peixe, animais que eram sacrificados para alimentação, tudo era conservado no sal. Em algumas outras situações usava-se a banha, mas a banha é algo recente da nossa descoberta. Então o sal, ele era fator de conservação de alimento para grandes quantidades e aonde não se tinha alimento. Consequentemente, a economia começou a girar em torno do sal. O sal passou a ser moeda de troca. Então, teve uma época que o sal era conhecido como ouro branco. As primeiras estradas que foram feitas, elas foram feitas para escoamento e comércio do sal. Olha a importância do sal, amados. Ele gerou guerras também e conquistas, porque aonde se tinha sal para ser explorado, passou a ser alvo de conquista de outros povos. Então, por causa do sal, já houve guerras, conquistas, muitas mortes. Agora, existem algumas coisas no nosso dia a dia
que se remete à importância do sal e a gente nem percebe. Você quer ver? Existem algumas palavras que vêm da época da importância do sal e que às vezes a gente não se atém a esse detalhe. Aquilo que você recebe todo mês se chama... Não, irmão, não é merreca não, é salário. Fala assim, salário. Hoje nós vamos aprender a não amaldiçoar o nosso salário também, amém, amados? É salário, salário. Mas o salário, a palavra salário vem de um derivado italiano da época do Império Romano, que tem a ver com sal. Então eu vou explicar. As pessoas que trabalhavam no exército romano, e eu não vou falar a palavra porque você vai entender, essas pessoas recebiam uma remuneração chamada soldo, que era o pagamento dos militantes do exército romano. Esse soldo era sal, então ele recebia o pagamento dele como sal, moeda de troca. E aí veio a derivação da palavra salário. Então, o que você recebe todo mês vem da derivação de salário. O que ele recebia chamava soldo. E aí, então, ele passou a se chamar soldado. Aquele que recebia o soldo. Ó, momento cultural, né? No nosso vídeo, depois, durante a semana, a gente vai assim, momento cultural, vinheta, né? Né, pastor Cristian? Mais do que isso, tem outra situação também que é muito comum para nós, a salada vem dessa época, que eram vegetais que eram salgados com sal para ficar mais fácil. Então vem salada, não é o vegetal salada, mas é de sal. Outra coisa interessante, né? Saldar, quando eu vou saldar alguma coisa de pagamento, é saldar uma dívida, era levar sal para pagamento de uma dívida. Aí, uma outra palavra também que a gente usa muito hoje em dia, saldo, essa é legal, né? O meu saldo, né? O saldo, na verdade, era o sal que quando eu pagava as minhas dívidas, que era o meu soldo é o sal que eu vou pagar minhas dívidas. Quando eu terminava de pagar minhas dívidas, não tenho mais dívida dentro do mês para pagar, e sobrou um pouco de sal. Esse é o meu saldo. Então, em contabilidade, o saldo, na tua conta bancária, o saldo, tudo vem derivado da importância do sal. Olha só como o sal é importante, irmão. Né? Mas, terminado o momento cultural, vamos para a Bíblia, né? Mas isso é importante para a gente entender, amados, o porquê que a palavra de Deus também vai falar sobre o sal. Na Bíblia, no Velho Testamento, o sal entrava com uma importância muito grande. Todas as ofertas que eram destinadas ao Senhor tinham que ter sal junto. Aí, né, é de se pensar, né, assim, mas por que tem sal, né? O Senhor ia comer, né? Mas o sal entrava como a aliança perpétua de Deus, para que o homem não se esquecesse, porque o sal era símbolo de algo não corrompido. O sal, irmão, ele entra na conservação dos alimentos, principalmente carne, porque os fungos e as bactérias, elas corrompem o metabolismo das células e elas destroem, causando decomposição. E o sal entra impedindo a atuação de fungos e bactérias, impedindo a corrupção da carne. Então o sal entra no mundo espiritual como símbolo da aliança de Deus com o homem. Quando tem sal, significa que tem Deus na história e a corrupção humana não acontece. Então o sal, ele entra aí como aliança perpétua. Então, para você ter base bíblica, anota aí, Levítico 2:13, nós não vamos ler, né, porque passa a ser o conhecimento dentro do contexto que a gente está estudando. E Números 13:19, vai falar sobre o sal da aliança, como aliança perpétua, inviolável, aquela que não se corrompe. Amém?
Olha só que coisa interessante. Quando Deus promete para Davi que sobre o nome dele, sobre a família dele, ele teria uma aliança, que o reino não sairia da descendência de Davi, e que Davi se tornaria como reinado perpétuo na família dele, nós vamos ver Deus falando que tem sal na história. Então, segundo as Crônicas, no capítulo 13, no versículo 5, se você quiser ler, eu vou ler para você aqui, mas se você quiser abrir aí, pode abrir. Diz assim, ó: porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, e a ele e a seus filhos por um pacto de sal? Então, amados, Deus está falando assim, ó: eu dei como garantia para Davi que ele se tornaria um rei perpétuo, ou seja, a herança do reinado tinha que estar sempre na família de Davi. Jesus, ele é a raiz de Davi, o nosso rei eterno, e ele vem da raiz de Davi. Então é um pacto de sal, um pacto inviolável, um pacto que não se corrompe. Agora, eu queria que você atentasse para a declaração de Jesus. Em Mateus 5,13, depois que Jesus fala sobre as bem-aventuranças no Sermão do Monte, aonde ele está falando que nós vamos ser humildes, pacificadores, que nós vamos ser misericordiosos, que nós vamos ter uma atuação como uma identidade do céu. Em Mateus 5,13, Jesus diz assim, ó: vós sois o sal da terra. Então Deus quer dizer, amados, que nós somos a garantia da aliança inviolável de Deus com os homens. Vós sois o sal da terra. E ainda ele fala assim: se o sal perder o sabor, qual o motivo dele? Então nós não podemos perder a nossa função de ser sal e sal da terra. Olha só que coisa interessante, todos os adubos que nós usamos, quase todos, mas a maioria deles é sal que nós deitamos na área agrícola para se produzir. Quem trabalha na área agrícola sabe, irmão, não se produz se não colocar adubo, não tem como produzir. Os pecuaristas vão colocar lá o sal no coxo do gado, porque ele precisa consumir sal, e se você não fizer isso, ele vai comer terra para ter o sal que ele precisa, só que ele vai se contaminar com outros, então precisa dar um sal, e um sal de boa qualidade. Então nós somos comparados por Jesus como o sal da terra. Olha, uma coisa interessante, amados, Jesus em Mateus 5,13, ele não dá uma opção para nós, dizendo assim, ó: se vocês se esforçarem, vocês vão ser o sal da terra, tá? Não. Jesus não diz assim, ó: vocês irão ser no futuro o sal da terra. Não. Jesus faz uma declaração imperativa dizendo assim, ó: vós sois, ou seja, vocês são o sal da terra que faz a diferença entre a humanidade. Então não é uma opção: ah, irmão, hoje eu não estou afim, eu estou meio estranho, esquisito, então hoje eu não vou ser sal, tá? Hoje eu estou de boa. Não, eu vou ser sal lá na frente, lá no futuro. Quando eu estiver formado, quando estiver casado, quando estiver com filho, aí eu vou ser sal. Não, por enquanto eu vou ser qualquer outra coisa sem ser sal. Não, Jesus disse assim, ó: vós sois, nós somos o sal da terra. E dentro desse contexto bíblico, amados, nós somos a certeza da aliança que Deus fez com a humanidade, que vai fazer a diferença. Tem tipos de sal, né? Se nós somos sal, né? Tem crente que é sal grosso, bruto.
O negócio é bruto com ele, né? Tem gente que é refinado, sal cisne, né? Refinado, né? Refinado. Tem gente que é sal sofisticado, sal rosa do Himalaia, né? Cheio de outros nutrientes, muito rico, né? Tem gente que é sal em pedra. Tem sal negro, né? Mas assim, pastor, só tem sal branco? Não, tem sal negro também. O importante é sermos sal. E o importante é não perdermos o sabor. Olha só, nisso eu queria dizer uma coisa para você. Nós fomos chamados para influenciar uma sociedade aonde nós estivermos. Nós não fomos chamados, irmão, para ser povinho, não, porque muitas vezes o conceito de crente foi deturpado dizendo assim, ó, é um povinho. Ah, ele é crente, ele é crente. Ah, não liga não, ele é crente. Não, nós fomos chamados para fazer a diferença aonde nós estivermos, independente de onde nós estamos ou o que fazemos, nós fomos chamados para ser sal da terra e fazer a diferença. Irmão, às vezes, eu vi isso acontecendo quando eu fui para a universidade. Tem muito cristão jovem que quando vai para a universidade, ele meio que perde a identidade e ele entra na onda de tudo que é corruptível que está disposto para ele lá na faculdade. E aí cai na bebedeira, cai em toda atividade de sexo que ele tem oportunidade, drogas e festas e bagunças, e até em comportamentos de irresponsabilidade, porque ele está no meio aonde tudo favorece ele fazer aquilo. E na verdade nós temos que ser o sal lá, e nós temos que fazer a diferença. E nas nossas universidades está faltando sal, irmão. Na minha época, eu fui fazer parte da Aliança Bíblica Universitária, e nós fazíamos a diferença, nós pregávamos o Evangelho, nós fazíamos culto na universidade, porque entendíamos a missão que Deus nos chamou. Muitas vezes está faltando sal lá no nosso trabalho, porque nós não estamos sendo sal lá. Muitas vezes nós não estamos sendo sal nem na nossa casa, irmão. E nós precisamos fazer a diferença. Irmão, o sal, ele pode até ser minoria, mas aonde ele está, ele faz a diferença. É uma pitadinha de sal, é uma coisinha a mais, mas se não estiver, faz toda a diferença. Olha só que coisa interessante. Eu queria que você me acompanhasse nesse exemplo que eu vou dar. Eu resolvi fazer um churrasco em casa. Diz a minha esposa que a minha churrasqueira, ela é santa. Eu não sei porque ela diz isso, mas, irmão, eu não sou bom de churrasco, eu já vou falar para você. Eu sei fazer, mas eu não sou especialista, né? Tem churrasqueiros muito bons, que são amigos meus, então eu dou a honra para eles. Mas eu vou pegar um exemplo de um mau churrasqueiro, então vou me colocar aqui, eu não ofendo ninguém, tá? E aí eu chamei você para ir em casa, chamei o Lucas para ir em casa, chamei o pastor Christian, vem, Davi, vem. E eu comprei umas 5, 6 picanhas, irmão. Picanha é bom, a gordura da picanha, meu Deus, se tem coisa boa na vida, né? Aí você chega em casa, eu espetei a picanha, cortei ela com 2 para 3 dedos, fiz a capa dela assim, ó, e já está sentindo, né, irmão? Aí eu coloquei no espeto, deixei lá na churrasqueira, aquele negócio tá fervilhando, tal, o negócio tá bonito. Você chegou pro churrasco, aí você começa a olhar, a conversa fica em torno da churrasqueira. E eu tô lá, dando uma de churrasqueiro, tal, mudança. Hoje de manhã nós falamos sobre a diferença entre churrasqueiro, o churrasqueiro gaúcho e o churrasqueiro Nutella. Sabia que tem churrasqueiro Nutella, irmão?
O churrasqueiro gaúcho é aquele que a faca dele é desse tamanho, ele corta a costela, ele corta a pedação, ele coloca tudo no espeto e depois, quando você chega, ele fala assim: pastor, quer um pedaço de carne? Oh, quero sim um pedaço. Ele corta já um pedação desse tamanho. Aí só daquele pedaço você acabou com o churrasco já. O churrasqueiro Nutella, ele colocou o aventalzinho. Churrasqueiro de Deus. Ele tempera, o churrasqueiro, o gaúcho lá, ele faz com sal grosso. O negócio dele é sal grosso. O Nutella, ele faz ervas finas, sal do Himalaia, ervas aromáticas. O meu cunhado é um churrasqueiro Nutella. Se ele escutar isso, ele vai se identificar. Mas ele foi aqui no Paraguai e ele comprou um aparelhinho assim, ó, desse tamanhozinho, irmão, parecendo um acendedor de fogo, de fogão, mas ele chega lá na churrasqueira e... Eu falei: para que isso? Ele falou assim: isso aqui faz um ventinho que faz a brasa pegar fogo e... Ah, eu conheci isso aqui. Aí ele falou: você vai ver a carne que eu vou fazer. Eu falei: vamos lá. Voltando para o meu churrasco, preparei tudo, naqueei aqui assim, ó, a picanha, com a gordurinha assim, ó. E aí eu coloco no prato. E o primeiro pedaço que você vai pegar, não tem sal. Ah, não é de Deus. Mas não é picanha? Mas faltou? O que você vai perguntar para mim? Tem um salzinho aí? Mas eu sou uma negação. Eu esqueci de comprar o sal. Até para temperar e para depois não acrescentar. Qual é a tua decepção, irmão? Essa mesma que quando você falou assim: a expectativa do mundo sobre nós é exatamente essa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava com pão de alho junto. E eu fatiei o pão de alho, ele estava no ponto e separei no churrasco e coloquei no prato. E a hora que você experimentou, a picanha sem sal. Aí você até olhou para mim e falou assim: meu, que decepção, credo. Aí você falou assim: tem sal? E eu digo: esqueci. Aí você vai pegar o pão de alho. E aí você vai saborear o pão de alho e falar assim: rapaz, que pão de alho bom, hein? Aí você vai até usar o pão de alho para temperar a picanha. Deixa eu dizer uma coisa para você. A expectativa do mundo sobre nós é que a gente faça a nossa função de fazer a aliança de Deus acontecer no meio dos homens. Se não, eles vão buscar em coisas supérfluas para a necessidade do sal que eles precisam. Então sai do que é original e do que é importante e vai para coisas que não são importantes nem original. Quando não se tem o sal, nós saímos daquilo que é essencial e vamos para o supérfluo. Você quer ver, irmão? Faz um teste. Faz a picanha lá. Eu vou dar um exemplo absurdo, mas é real. Faz a picanha sem sal e coloca num prato do lado fandangos, amendoim salgado. E você vai ver que todos vão no amendoim salgado e no fandangos, porque aquilo que é essencial faltou sal. Quem que alimenta, a picanha ou o sal? Quem que sustenta assim, que vai trazer nutrientes, que vai trazer? Quem? É a picanha. Mas o sal vai atrair as pessoas. Eu quero dizer para você que nós não somos essenciais, não. Nós como sal, nós não somos essenciais. Quem é essencial? Deus. Me perdoe por essa comparação, comparar Deus com picanha. Mas esse não é o objetivo. Eu estou falando o objetivo do essencial. Deus nos convida com a aliança perpétua dele, de sermos o canal que vai levar as outras pessoas ao essencial que é ele. Porque as pessoas vão olhar para nós para saber se nós temos a diferença.
E se nós não fizermos isso, irmãos, as pessoas vão atrás das outras coisas. Por que existe corrupção do gênero humano? Porque está faltando sal onde eles estão. E eles estão se alimentando de outras coisas para tentar tirar a saciedade daquilo que Deus preparou para matar a fome deles. Nós somos sal, chamados para fazer a diferença na sociedade. Existe um programa chamado Undercover Boss, né? Você viu, irmão? Em português é o chefe secreto. Quem trouxe esse programa, como sempre, é uma grande emissora que tem uma guerra acirrada contra os cristãos. Não precisa nem falar o nome. O programa é um programa de domingo de renome, e eles colocaram esse programa. E um chefe foi de uma companhia muito grande, de uma multinacional, foi fazer o trabalho de ser um empregado secreto, mas que na verdade era diretor da empresa, para saber quais são os problemas, o que precisa melhorar na empresa. E aí, é lógico que isso foi em 2015, você pode procurar na internet, que está registrado lá. E aí, ele passa por vários departamentos, e ele vê erros, ele vê pessoas mentindo, ocultando relatórios, mudando configuração de aparelhos, para que ele não se complicasse. E aí, ele vai passando por várias pessoas e chega num chefe de logística. E aí, quando ele vai trabalhar no chefe de logística, o cara fica ensinando para ele, você aperta aqui, você monta esse container aqui, coloca o grampo aqui, tal. E aí, ele fez algumas coisas erradas. Aí, o chefe falou para ele assim, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa, tá vendo isso aqui, Você não prendeu direito, então isso aqui pode causar um acidente. Isso aqui você não fez direito, isso aqui você pode prejudicar a empresa, porque isso aqui está dando prejuízo para a empresa. Tá vendo isso aqui? Isso aqui não é correto, você tem que fazer as coisas de uma forma correta. E eu vou te falar, você quer se dar bem nessa empresa? Ele falou, claro, quero. Ele falou assim, você tem que fazer as coisas como se estivesse fazendo para Deus. Aí você não erra. Aí o cara falou, quê? Faz como se você estivesse fazendo para Deus. Aí você vai se dar bem, você vai crescer na empresa, você vai dar lucro para a empresa, o patrão vai ficar contente com você. Aí quando foi fazer o fechamento... Né? Por que eu falei da emissora, né? Para vergonha deles, quando chega no final, qual é o seu segredo? Meu segredo com esse empregado é que eu sirvo a Deus. E eu faço isso, tudo que eu faço para agradar o meu Deus. E esse chefe, diretor da empresa, chorou na frente desse subalterno, dizendo assim, eu precisava que todos pensassem como você, porque a empresa ia prosperar tanto. Sal da terra. Se colocássemos uma câmera escondida nos nossos empregos, amados, como seria? Mas não entenda como bronca. Entenda que, como está sendo o nosso comportamento, nós vamos fazer a diferença neste mundo. Deus nos chamou para isso. Deixa eu te passar 2 situações, depois nós vamos fechar essa palavra. Uma primeira situação, quando não há ninguém para ser sal, Deus nos convida a fazer parte da obra dele na vida das outras pessoas. Mas quando nós estamos ausentes desse lugar, ou estamos presentes, mas não atuamos como sal da terra, nós não somos agente de transformação desse lugar. E nós não somos o agente de conservação dos conceitos de Deus. Então entra a corrupção humana. Esse primeiro exemplo está em Gênesis, no capítulo 18, do versículo 17 ao 33. Para a gente ganhar tempo, quero que você anote, eu quero que você leia, porque é importante você ir nos detalhes. Mas Deus traz um juízo sobre Sodoma e Gomorra. Abraão fica sabendo, porque Deus fala assim, ocultaria eu o que eu tenho de intenção a Abraão? Eu vou avisar para Abraão o que eu vou fazer. Deus, entre aspas, vai dar uma satisfação para Abraão, dizendo assim, eu vou entrar com juízo sobre Sodoma e Gomorra. Abraão tem o seu sobrinho lá, então ele tem um zelo
com aquelas pessoas. Então Abraão, ele entra em intercessão nesse momento diante de Deus, dizendo assim: Senhor, olha, eu entendo. Então Abraão, ele é todo respeitoso, mostrando o respeito que ele tinha sobre a soberania de Deus. Mas olha como Deus nos chama a participar da obra dele, irmão. Abraão fala assim: Senhor, olha, não fique chateado, não fique aborrecido, mas deixa eu te colocar uma posição aqui. Se tiver 50 justos naquele lugar, você destruiria ainda esse lugar? O Senhor entraria com juízo? Aí Deus fala assim: não. Se eu encontrar 50 justos lá e eu não destruir, irmão, olha a capacidade de quem é sal da terra, fazendo a diferença no lugar. Se existisse 50 justos, pessoas que foram justificadas por Deus, que andam nos caminhos do Senhor, que andam conforme os padrões de Deus, se houvesse 50 pessoas naquele lugar, Deus não destruiria Sodoma e Gomorra. Grave, né? Se a nossa igreja estivesse lá, Sodoma e Gomorra não teria sido destruída. Aí Abraão fala assim: Deus, não se aborreça comigo, mas se faltar 5. Aí Deus fala assim: se eu encontrar 45 eu não destruo. Mas Abraão sabia que não tinha. Aí Abraão fala assim: não se aborreça comigo, deixa eu te colocar uma outra posição. Se não encontrar os 40, mas encontrar 30, o Senhor destrói? Não destrói não, né? Deus fala assim: não destruirei. E Abraão vai abaixando, quando chega em 10, o próprio Abraão fala assim: se encontrar 10 o Senhor destrói? Deus fala assim: se eu encontrar 10 justos, eu não destruirei. Mas neste momento Deus sai da conversa, porque a palavra diz que Deus se ausenta de Abraão. Você sabe, nessa passagem está escrito que Sodoma e Gomorra foi destruído, porque Deus não encontrou 10 justos para santificar aquela terra e para quebrar a maldade e a corrupção humana daquele lugar. 10! Ainda assim, quem foi? Dúvidas? A mulher de Ló, conhece a mulher de Ló? É aquela que virou estátua de sal. Ela no caminho de saída, porque Deus confirma a oportunidade deles saírem de Sodoma e Gomorra, enquanto Ele depois vai destruir. A mulher de Ló olha para trás e ela se transforma em coincidência? Sal? Eu não falei isso de manhã, ainda bem que está gravando, né? Que aí quem veio de manhã me perdoe. Mas por que a mulher de Ló virou estátua de sal? Por que sal? Eu me perguntei tanto isso. E por muito tempo eu perguntei. Depois a Raquel me fez essa pergunta. Olha! Em Lucas 17, 29, o próprio Jesus me responde para a Raquel e para quem quiser perguntar mais. Por que a mulher de Ló virou estátua de sal? Olha, lembrem-se da mulher de Ló, que olhou para trás e desejou as coisas do mundo e virou estátua de sal. Então a mulher de Ló, amados, se torna estátua de sal para mostrar a aliança de Deus, que Ele tem uma aliança conosco. Mas se nós quebrarmos a aliança com Ele, irmãos, não existe misericórdia para nós, porque nós quebramos aquilo que foi preparado para recuperar a humanidade. Cuidado para não virar estátua de sal. Não, eu sou sal. Não vira estátua de sal, irmão. Mas é só não olhar para trás. Outro exemplo que eu quero dar. Então, esse exemplo, irmão, é assim, ó. Não há ninguém para ser sal. E a corrupção humana destruiu aquele lugar. O segundo exemplo é o contrário. Quando há alguém disposto a ser sal. Tem uma história lá em Jonas, no capítulo 3. Conhece a história de Jonas, irmão? O da baleia, ou do grande peixe. Na verdade é peixe, não é baleia. Mas é outra história. Ele tem uma mensagem contra Nínive. Nínive é a capital da Síria. Irmão, capital da Síria, só para a gente entender,
era a mesma sequência daquele filme do Xerxes lá do 300 contra Leônidas lá. É o mesmo império. Eles eram um exército muito forte e eles eram dominadores daquela região. Nós temos registrado na Bíblia o rei Senaqueribe, que era terrível, e eles eram cruéis. Diz a história que eles eram tão maus, que quando eles capturavam os seus oponentes vivos, eles levavam para suas cidades, e após eles morrerem, depois de várias torturas, inclusive empalamento, eles deixavam os ossos secarem para os animais comerem lá, e depois eles davam a cabeça dos seus oponentes para os adolescentes jogarem bola com o crânio, que era para incentivar a maldade deles em relação ao inimigo. Eles eram cruéis, eles eram maus. Por isso que Jonas não queria ir para lá também. Não é bobo? Mas ele conhecia o poder de Deus. Então, passado a história de Jonas ser engolido por um peixe, em Jonas capítulo 3, Jonas começa a pregar o arrependimento, ele começa a pregar o juízo de Deus sobre Nínive, e dentro de 3 dias, Jonas começa a falar que o juízo de Deus vai vir sobre aquela cidade. Então Jonas foi uma pitada de sal em Nínive. Conforme Jonas andava pela cidade, ele falava sobre o juízo de Deus, e a notícia foi correndo, e chegou nos ouvidos do rei. E aquela palavra entrou no coração do rei, e ele resolveu fazer alguma coisa, porque ele temeu o juízo de Deus. E ele convoca toda aquela cidade a fazer um grande jejum de arrependimento. Até as crianças e os animais não poderiam comer, de um jejum absoluto, até de água. E eles se vestiram de pano de saco e sentaram sobre as cinzas. E eles queriam dizer assim, nós estamos arrependidos da maldade que nós estamos fazendo, nós estamos arrependidos de andar fora da presença de Deus. Amados, deixa eu te falar uma coisa, era um povo que não era judeu, eles não tinham nada a ver com o povo de Israel, eles eram inimigos do povo judeu, mas Jonas entra como precursor dos missionários no Velho Testamento, onde vai ser pregado o Evangelho. Então Nínive é a profecia, de fato, sobre o que ia acontecer com o Evangelho nos dias de hoje. Nós falarmos para outros povos sobre o Evangelho de Deus. E eles se convertem, e eles se arrependem, e eles entram na presença de Deus. Então, de um salzinho que era Jonas, todos viraram sal e fizeram a diferença. E o resultado, Deus não entra com o juízo sobre Nínive. Então, amados, aonde tem pessoas para fazer a diferença, nós vamos abençoar aquele lugar. Aonde você estiver, amado, você é fator de bênção de Deus. Tu não é povinho, tu é o povo de Deus, escolhido, lavado, remido, para ser o melhor desta terra. Então você vai fazer a diferença lá no teu emprego, irmão. Para de falar mal do teu emprego, para de falar mal do teu patrão, para de falar mal da tua empresa. Eu vou te dar 2 opções hoje como homem de Deus, eu vou te falar com autoridade. Ou você sai desse emprego e vai procurar outro, porque aí você para de falar mal, porque você está amaldiçoando a fonte que Deus está te dando o salário todos os meses. Então para, irmão. Ou você sai dele, ou você vai tomar uma atitude diferente a partir de hoje, porque você vai fazer a diferença, porque você vai deitar sal lá naquele lugar. Na faculdade, na escola onde você está, você precisa fazer a diferença. Aí vem o último item que nós vamos fechar essa palavra. Aonde está faltando sal na sua vida? Deita sal. Está ruim? Deita sal. Sal é a presença de Deus, sal é o Evangelho, sal é você, sal é a aliança de Deus para fazer a diferença. Talvez o teu casamento esteja precisando de sal. Aliás, nós precisamos começar pela nossa casa. Pastor, está sem graça.
Bota uma pitadinha de sal. Entra com o evangelho. Olha, irmãos. Nós vamos voltar para a passagem de Eliseu, onde ele pega uma vasilha nova, coloca o sal e vai para a fonte do problema. Aonde é a real fonte do seu problema? Deus hoje quer consertar. Eliseu vai lá na fonte do manancial e deita sal lá. Primeira coisa, vasilha nova. Vasilha nova é novidade de vida, é conversão, é evangelho, é transformação de vida, é novo nascimento. Não é varinha de condão, não é fazer campanha, não é fazer um corredor de sal grosso aqui, irmão, e falar assim, agora vocês vão passar no sal grosso aqui, porque tudo que vocês têm de ruim, nós vamos passar no sal grosso aqui. E aí, quando terminar o corredor do sal grosso, está tudo pronto, está tudo queimado de sal. Eu quero dizer que é o evangelho na sua vida fazendo a diferença, é que vai fazer a diferença lá na sua casa. Deus quer mudar a tua forma de falar. Deus quer mudar a tua forma de pensar. Deus quer mudar a tua forma de agir. Você está pensando errado e você está agindo errado. Mas a hora que o evangelho genuíno e verdadeiro entrar na tua vida, você vai mudar as suas palavras. Em Colossenses, amados, diz assim, que as nossas palavras têm que ser temperadas com sal, para que a gente saiba como responder a qualquer uma das pessoas. Então Deus quer mudar as suas palavras, Deus quer mudar a forma com que você responde, porque muitas vezes essa sua sinceridade está te colocando em dificuldades. Pastor, eu sou sincero e mal educado. Pronto, falei, desculpa. Mas Deus quer mudar a sua forma de agir e de falar. Você precisa abençoar aquele local de trabalho que você está. Você precisa fazer a diferença quando te chamarem para fazer corrupção ou participar de corrupção. Você vai dizer assim, isso não é de Deus, isso não é bom, isso traz maldição para o meu emprego, para você e para o nosso patrão. Nós vamos abençoar o nosso emprego e Deus vai mudar a história. Isso aqui vai fechar. O irmão vai fechar, então sai fora. Agora você não quer que feche e comece a profetizar que Deus vai mudar essa empresa, que Deus vai mandar clientes, que eles vão vender e que vai ser transformado. E eu quero ir num nível mais profundo ainda, a nossa cidade. Há 2 semanas atrás, irmão, eu estava chegando na cidade de uma viagem que eu fiz, peguei muita chuva, e quando eu entrei na cidade, peguei uma cratera, quase que o carro entra tudo, porque estava tudo alagado, e eu peguei uma cratera. O meu pneu fez assim, tuf. Foi uma benção. Foi ver lá o pneu, o borracheiro falou assim, você perdeu. Parece até que eu vejo sorriso nos lábios dele. Perdeu, mano, perdeu. Vai ter que comprar outro. Aí vem uma ira dentro de nós. Meu Deus, essa cidade está toda esburacada, essa cidade está suja, essa cidade não tem como andar, aí está tudo batendo, porque só tem buraco nessa cidade. Irmãos, meus irmãos e os meus amigos vêm de São Paulo, e eles andam aqui, e eles falam, nossa, essa cidade é muito boa, mas tem buraco, né? Mas na verdade os buracos que estão na rua só refletem a situação que o governo está. E eu não estou falando de política, não estou aqui para falar de política e não incentivo o debate política neste assunto. Eu estou dizendo que o mundo espiritual está influenciando a nossa cidade e tem uma história sobre a nossa cidade. Em administrações anteriores, o primeiro escalão da prefeitura foi presa ou foi destituída. O prefeito, o vice, vereadores, secretários, empresários, prestadores de serviço e muitos pastores no meio. No final do ano, mais uma remessa, e em outras situações, mais situação ainda. Essa semana que passou, a prefeitura foi fechada por mais um escândalo de corrupção.
E eu quero dizer, aonde está nós? Onde nós estamos como sal da terra para fazer a diferença para que isso não aconteça? Não, pastor, eu não sou da prefeitura, eu também não, irmão, e nem pretendo ser. Mas eu, como sal da terra, eu posso começar a orar e pedir para Deus mudar essa história. Deus vai levantar pessoas para fazer sim a diferença, mas nós vamos começar a interceder, porque essa cidade, irmão, está clamando, porque estão encontrando uma picanha sem sal, então estão indo para outras coisas. Eu vou dizer, nós como igreja, se nós começarmos a nos posicionar, primeiro, Deus vai restaurar o teu casamento, sim, porque é possível. Segundo, Deus vai mudar a tua história profissional, porque Deus essa noite vai cortar a morte e a esterilidade naquilo que está impedindo você de produzir. Pastor, eu não sei o que acontece, eu tenho profissão, eu tenho especialização, mas parece que não vai. Deus vai mudar essa história hoje. E segundo, nós vamos mudar os nossos empregos, os ambientes que nós frequentamos nós vamos mudar, e a cidade que nós moramos, nós vamos mudar através da oração intercessória, porque nós temos 2 exemplos aqui, que quando pessoas entraram na presença de Deus, Deus pode ou não mudar a história. Qual foi a diferença? Existem justos clamando por este lugar? Irmão, sinceramente você tem orado por dourados? Sinceramente você tem orado pelo teu emprego? Sinceramente você tem orado pelo teu casamento? Então hoje nós vamos mudar essa história. Deixa eu te falar, em 2 Crônicas no capítulo 7, Deus deixa um mapa do tesouro para isso. Diz assim, ó: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Preste atenção, irmãos. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então ele está falando situações de maldição sobre o lugar. Não tem chuva, seca, não se produz, ou veio praga sobre a agricultura, ou veio uma doença. Então tudo maldição que pode acometer o povo. Mas vem aí, ó: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sou eu e você, que faz a diferença. Deus colocou na nossa mão fazer a diferença. Nós temos aqui a nação indígena sendo representada aqui por vários amigos nossos, irmãos em Cristo. Deus pode mudar totalmente a história da nação indígena através de vocês. Hoje nós vamos levantar intercessores aqui, porque aqui nós temos representantes da saúde do município. Vocês vão clamar e Deus vai mudar a história da saúde do nosso município. Nós temos representantes aqui da educação do município. Deus vai colocar na tua mão a capacidade de interceder pela educação, e nós vamos mudar a história. Nós temos representantes aqui da prefeitura. Deus vai mudar a tua história, meu querido, porque você está ansioso, preocupado, angustiado, porque você não sabe se você vai ter salário ou o que vai virar. Eu vou dizer para você: quem cuida da tua vida é Deus. Você é servo do Senhor. Então nós vamos fazer a diferença. Eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos louvar ao Senhor e profeticamente nós vamos fazer a diferença, porque nós vamos deitar sal aonde há problemas. Esta noite é uma noite especial. Eu queria que você fechasse os teus olhos e você adorasse ao Senhor juntamente conosco.